Bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer a resenha de Ana Karenina. Vamos lá. A obra é dividida em 8 partes, então eu vou tentar fazer minha resenha nessas 8 partes. Lembrando que o final está na 7ª parte, então se você não quiser ver o final da história, ou você para ou você adianta o vídeo. Toda história russa tem muitos nomes e sobrenomes, então ou você lê com um caderninho para colocar os nomes e os apelidos, ou então você acha alguma forma de memorizar para poder você seguir, senão você se perde nos romances. Essa história parece ser, na verdade, 2 romances contados no mesmo livro. Tem 2 pares românticos. E essas histórias não vivem um tempo inteiro entrelaçadas, não. Elas se entrelaçam em alguns momentos, digamos, no começo, no meio, e cada uma tem um fim. E não é assim, um casal, um par romântico, não é um desfecho para o outro. Ele não tem apenas pequenas ligações. Então a impressão que dá é que realmente são 2 romances. Primeira parte. Anna Arkadievna Karenina é convidada pelo irmão Stepan Arkadich Oblonsky para visitá-lo em Moscou e também salvar seu casamento com Daria Alexandrovna. Ele está tendo um caso com a preceptora dos filhos e a esposa descobre e ele pede ajuda à irmã. E ela vai. Ao chegar à estação, ela se depara pela primeira vez com Vronsky. E ali tem uma certa conquista, uma chamada de atenção. E nesse meio tempo, ela conheceu, na verdade, na viagem, a Condessa Vronskaya, e essa é que faz o primeiro encontro dos dois. E um funcionário do trem morre, e o Vronsky acaba partindo dali para deixar dinheiro a ser entregue com a família do funcionário. Coisa que chama muito mais a atenção da Ana para o Vronsky. Mas aí o Oblonsky pega a irmã, a Ana Karenina, leva para casa, o Vronsky desaparece da história, momentaneamente. O Vronsky, ele está paquerando, digamos assim, a Ekaterina Alexandrovna Shvertskaya. E ele tem uma proposta ali de matrimônio, mas ele não fez oficialmente a proposta. E essa também é cortejada por Liovin, que é outra figura central na história, como se fosse a representação do próprio Tolstói. Só que, inicialmente, ela já dispensa o Liovin e tenta, digamos, se aproximar do Vronsky. Há um baile, a Ana Karenina resolve ir, porque ela não está fazendo nada em Moscou. E, na verdade, nesse baile era para o Vronsky dar toda a atenção possível a Ekaterina, que chama Kitty, mas aí o que acontece? Ele fica tão encantado com a Ana Karenina que ele passa basicamente a noite dançando com ela, e Kitty ela acaba de se desfazer do pedido de casamento do Liovin e ela fica sem o Liovin e sem o Vronsky. E ela entra numa depressão, numa tristeza, e a primeira parte termina por aí. Segunda parte. Kitty vai a uma estação de águas na Europa, basicamente na Alemanha. E lá ela encontra um irmão do Liovin, o Nikolai Liovin, que é tuberculoso, sofrido e também está no caminho de morrer já. E encontra outras pessoas e lá ela recupera realmente a saúde. Nesse meio tempo, o Conde Vronsky começa a se encontrar mais e mais com a Ana Karenina, e é óbvio que se está havendo os encontros, esses encontros também são sexuais. A Ana Karenina, no momento lá do ápice da libido, ela percebe que está num caminho sem volta já, e nesses encontros vai e vem, acaba que Ana engravida e espera um momento para contar ao Vronsky. O Vronsky, ele é militar e gosta muito de aventuras, de cavalos e de corridas. Então eles compram um cavalo e vai correr uma corrida de obstáculos. E toda a sociedade vai ver
petersburguense, e ele atiça demais o cavalo e o cavalo ele perde o controle e o cavalo cai e quebra a espinha. Só que parece, como está muito longe, que ele também cai, que ele está prestes a morrer, só que ele não sofre nada. Anna Karenina, ela vendo a cena, ela se desespera e aí faz uma cena terrível, de forma que o marido pega pelo braço e chama, vamos, e ela nega, vamos, você está fazendo cena, vamos, e ela sai. O Vronsky não morre, né? Ele apenas tem que tirar a vida do cavalo, porque o cavalo não consegue se levantar. E nessa ida para casa, não dá para perceber se é um momento de desespero da Anna ou não. Ela acaba contando ao marido, Alexei Alexandrovich Karenin, nesse caminho para casa, que é amante do Vronsky. Não, o senhor não está enganado. Ela disse, devagar, fitando com desespero seu rosto frio. O senhor não está enganado. Eu estava e não podia não estar desesperada. Eu escuto o senhor e penso nele. Eu o amo. Sou sua amante. Não posso suportar. Odeio o senhor. Faça comigo o que quiser. Konstantin Dmitrich Liovin recebe a visita do Oblonsky. O Oblonsky, ele quer vender uma casa de campo, ele não administra bem o que ele tem. Ele dilapida o dinheiro assim como se fosse água, sabe? Um bom vivan, não tá nem aí com o dinheiro. E aí ele vai vender uma terra. E como é no campo e o Liovin é latifundiário, ele acaba indo fazer uma visita ao Liovin. Eles vão caçar. E nessa caça ele consegue explicar o que aconteceu a Kitty ao Liovin. E ali reacende meio que a esperança do Liovin para encerrar essa segunda parte. Parte 3. Liovin começa a perceber que está ressabiado com a Kitty e até busca camponesas ali que possam servir de esposa, porque o ideal dele é casar, é ter filho, é fazer com que o trabalho o regozije, que a família cresça. Então esse é o pensamento do Liovin. E aí nesse caminho em busca de uma camponesa, passa uma carruagem e pela janela ele percebe que ali está a Kitty indo para a casa do Oblonsky, que é uma fazenda vizinha, no latifúndio vizinho. E aí ele reacende ali o amor, né, e começa a se duvidar se não é ela mesmo que ele quer. O marido, o Karenin, ele pensa muito sobre a situação e acaba não pensando inicialmente em divórcio. Ele acaba sugerindo a Anna Karenina a viverem em casa para que a sociedade não desperte para aquilo, como se já não tivesse acontecido, né, com a cena da corrida do cavalo, e que vivam em casa, que ela não o receba em casa e que ela ignore e que aquilo é só uma paixão passageira e nem os funcionários da casa deveriam saber que ela tinha alguma coisa com ele. E pediu a ela gentilmente que não permitisse nunca que ele entrasse ali na casa dele. Quarta parte. As visitas de Vronsky a Anna Karenina vão se passando, porque Vronsky acha que vai ser desafiado para um duelo e assim vai resolver, que ele é militar, então ele manuseia bem as armas. Já o marido, o Karenin, ele é uma pessoa do Estado, ele até poderia duelar, mas vai fazer muito falta a mãe Rússia. Então ele não vai por esse lado, ele acha que é uma paixão passageira e que aquilo vai se desfazer, que a Anna vai voltar ao normal. E a Anna Karenina, por sua vez, ela sente que a coisa vai se resolver de alguma forma, mas não sabe como. Mas que vai se resolver, que aquilo a três não pode ficar. Então o que é que ela faz? Ela chama o Vronsky para casa, para os funcionários verem,
E na chegada, quando o Vronsky entra na casa, olha só, o marido sai, o Karenin. Então ele vê o Vronsky vê o marido. Bom, aí na volta, o marido já então quer o divórcio. Assim não pode ficar e vou levar o filho e você vai ficar difamada, e tenta na casa pegar a carta e quebra tudo e dá um empurrão nela para lá e pega as cartas e consegue as cartas. Porque na Rússia naquela época era preciso o marido comprovar ou então a outra parte assumir publicamente que tinha cometido esse crime. E aí a mulher ia ficar como criminosa, como excluída, fica maculada a honra eternamente lá na Rússia. Anna Karenina vai para o parto. E é um trabalho de parto demorado e recebe umas gotinhas de morfina que o médico prescreve. E ela começa a fazer uma infecção puerperal, uma febre puerperal. E começa a delirar, e nesses delírios ela manda chamar o marido. O marido vem, olha a situação, vê que ela está no leito de morte, e realmente parece estar. E aí ele fica ali com o coração trespassado. E quando ele chega a casa, quem é que ele dá logo de cara assim? Quem é que está lá? Está o Vronsky. Tá? E fica ele, o Vronsky e ela. Então ela, numa cena ridícula, acaba fazendo os dois homens apertarem a mão do outro e um pedir perdão ao outro, enfim. Mas o que acontece é que o Alexei, que é o marido, ele perdoa mesmo. E quando a criança nasce, o pior é que ele acha a menina, a Anne, ele acha linda, ele se encanta pela menina. Então ele perdoa mesmo. Quando termina a cena, ele sai e perdoa o Vronsky. Perdoa mesmo. Tira o time dele de campo. O Vronsky fica tão tocado com essa magnanimidade, com essa santidade, com essa beatitude, que o Vronsky sai dali, vai para casa, fica nervoso e só começa a pensar que ele é que é o inferior. Aí ele pega um revólver e dá um tiro no peito. Aí resultado, a Anna, que era para morrer, não morre. Chatérrima, não morre. O Vronsky erra o tiro, não pega no coração, pega de raspão. E o Vronsky inventa que agora, já que ela não quer, que foi perdoado e tal, ele quer ir para longe. Ela se recupera, não morre e pede ao marido para receber a última visita do Vronsky. Quando ela se encontra com o Vronsky, ela resolve largar divórcio, filho, família, sociedade e tudo, e foge com o Vronsky para a Itália. Nesse meio tempo, o Oblonsky, como o cupido do Liovin, tenta fazer uma confraternização e aproxima nesse dia o Liovin da Kitty, e eles ali acabam decidindo, se desfazendo das dúvidas, e acabam ali aceitando um casar com o outro. Quinta parte. Finalmente, Kitty e Liovin se casam. Vão viver uma vida feliz, o início do casamento, mas acontece que o Nikolai Liovin, que é o irmão doente, adoece e fica para morrer. E aí o Konstantin Liovin, que é o nosso Liovin, resolve ajudar o irmão. E a Kitty se mete no meio, e quando chega lá ela faz total diferença. Só que o irmão morre, realmente tinha tuberculose, não se cuidava, enfim, nessa época a tuberculose era um grande mal, né? Um mal do século. Mas ela faz grande diferença para o conforto, para a espiritualidade, e o irmão morre. E essa, digamos, cena, ou essa parte termina com o anúncio de Kitty a Liovin, que está grávida. Anna Karenina e Vronsky vão viver na Itália, mas mesmo lá na Itália, por eles não serem casados oficialmente e viverem juntos, eles não conseguem fazer grandes amizades. Então eles vão ver um artista que desenha a Anna muito bem, ela é muito bela, né? Parece até que quando ele faz o retrato, ele é tão bom artista e ela é tão linda que o retrato parece que é mais bonito que a Anna. Mas eles não têm, aí acaba chegando o tédio, o Vronsky também começa a pintar para ter o que fazer, mas ele tem os lampejos da arte, mas ele não é como o artista que ele viu. Então o hotel começa a parecer sujo, eles voltam para São Petersburgo. Em São Petersburgo, a Anna Karenina se comunica com o ex-marido para visitar o filho na data do aniversário. E ele, que estava sendo orientado por uma condessa,
chamada Lídia Ivanovna. E aí eles acabam avaliando o pedido da Ana e acabam recusando. Mas aí o que é que a Ana faz? No dia do aniversário do filho, ela coloca uma roupa, um capuz e vai num período em que ela sabe que o marido está de manhã dormindo. E entra com todo o peito, sobe e vai ver o filho, o Serioja. E abraça o filho e tal. Só que a hora vai passando, a babá chega, mas não atrapalha aquela situação. Mas aí o marido acorda. E aí ele vai em direção ao quarto e pega no flagra. E a Ana Karenina sai correndo e deixa o filho para lá com o marido e ela é expurgada, né? Não só da sociedade, como do marido, da casa, de tudo. Então ela não fica lá. Ela não tem direito nem de ver o filho no dia do aniversário do filho. Ana Karenina resolve então ir ao teatro com uma parenta dela. Mas o Vronsky, ele tenta dizer a ela que não fosse explicar a situação, mas fica estranho uma pessoa mais nova, menos vivida, explicar a uma mais velha que ela vai ser rechaçada pela sociedade. Mesmo assim, ela vai alegre, satisfeita, como se nada fosse acontecer. E aí, quando chega lá, meu amigo, ela é não só ignorada por todos, como no seu camarote, ou o local onde ela fica, ninguém senta perto. E a pessoa do camarote vizinho, ela tenta conversar, o marido da mulher tenta, vizinha, falar, mas, cara, a cena é vexatória. A mulher do camarote vizinho se levanta, sai, deixa ela, todo mundo chama atenção e ela fica só e ela volta para casa. O Vronsky acaba também indo ao teatro e observa a cena de longe. Ele chega muito atrasado e observa de longe. Mas ela volta à casa e percebe que realmente rompeu com a sociedade. A sociedade não está a seu favor, nem está, nem estaria. Ela é advertida pelo marido, advertida pelo Vronsky. Ela mesma, quando tem a primeira cena de amor dela com o Vronsky, ela também percebe, mas ela age como se a sociedade fosse ali naquele teatro absolvê-la. Bom, mediante essa cena, ela e o Vronsky decidem ir para o campo, para um latifúndio que o Vronsky tinha e que era dele. Sexta parte. Lyovin recebe a visita da família, já com a Kitty grávida, e tem um primo chamado Vielovsky. E esse Vielovsky, nas horas mais inconvenientes, ele começa a flertar com a Kitty. E o Lyovin acaba ficando com tanta raiva e ciúme que ele expulsa esse primo de casa. A Dolly, que é a Daria Alexandrovna Oblonskaya, que é a esposa do Oblonsky, ela está nesse meio e vai visitar a cunhada, que é a Karenina, que está numa casa vizinha. Quando chega lá, a Dolly percebe que o Vronsky, ele, para passar o tempo, ele se dedica a construções de hospital, mas ele não se dedica muito a Ana. E ela percebe que a Ana Karenina, ela troca de roupa e fica muito, como se fosse muito chamativa, o tempo todo muito bonita, muito chamativa. E aquele primo que tinha sido expulso, o Vielovsky, está nessa casa. E o primo, ela percebe que ele paquera abertamente a Karenina responde e o Vronsky, não tá nem aí, nem vai chegando. E nas conversas da Dolly com a Karenina, ela percebe que a Karenina, quando está muito nervosa, ela começa a utilizar morfina. E desde o parto que ela começou a ser usuária de morfina, ser adicta. E ela toma altas doses, a ponto até de algumas vezes a Karenina olhar e dizer, bom, se eu tomar mais um pouquinho, eu vou acabar morrendo. E ela percebe que a Ana, na verdade, mesmo estando no campo, mesmo mudando de locais, ela está muito infeliz. Bom, a Dolly volta para onde está o Lyovin e a Kitty, e o tédio, a situação, o ciúme da Ana, a possessividade vão aumentando. Ela não desperta mais nenhum interesse do Vronsky, nem mesmo se insinuando
né, sexualmente, livremente, abertamente para o Vielowski. E aí ela resolve pegar o Vronsky e sair daqueles ares e voltar para Moscou. Sétima parte. Lyov e Kitty são aconselhados pela família a irem a Moscou para ter essa criança. Lyov começa a conhecer a vida da cidade, começa a gastar o dinheiro sem se preocupar. Enfim, aí ele vai com Oblonsky a um clube para passar o tempo, clube de homens. E de lá, Oblonsky pega o Lyov e leva para conhecer a irmã, Anna Karenina. O Vronsky fica nesse clube com um amigo dele chamado Yashvin. Ele é meio que como se fosse um amigo desde a época de militar, né? Porque quando ele vai para a Itália, ele abandona a vida militar para poder ficar com a Anna. E ela aproveita essa visita do Lyov para se insinuar para o Lyov de forma educada, elegante, de forma que o Lyov fica meio apaixonado pela Anna. O Lyov volta para casa, conta tudo a Kitty fica possessa, porque já não, além de não respeitar, né, essa figura da Anna, e ela ainda faz isso com o marido, então eles voltam para o campo. E aí lá no campo é que a criança nasce. Nesse meio tempo, Vronsky volta para casa. E a Anna Karenina até fala a história, diz o que aconteceu, mas o Vronsky não tá nem aí. Não quer nem saber se paquerou, se não paquerou. Então, enquanto o Vronsky está sendo muito aceito pela sociedade, clube, mãe, relação com outras pessoas, a Anna Karenina só mofina. O ciúme de Anna Karenina só aumenta. E Vronsky só na sociedade. Vai ver a mãe, vai resolver os problemas financeiros, e Anna começa a se desesperar, entra numa confusão mental terrível, a possessão cada vez maior e a ausência de contato com o Vronsky, ele começa que ele já não sabe mais como agir com ela é muito inconstante, e ela tem uma labilidade emocional muito grande, ela quer uma coisa, na hora depois não quer. Então, nessa confusão mental dela, ela começa a mandar cartas para o Vronsky. Cartas. E depois ela se esquece dessas cartas. E o Vronsky não fala palavras para ela. Ela imagina as palavras e ela age como se aquelas palavras tivessem sido ditas. E aí, nessa confusão, ela procura a Dolly para desabafar. Quando chega lá, a Kitty está na casa e ela não tem com quem conversar, a sociedade não aceita, ela resolve fazer uma viagem de trem sem saber nem para onde. E lá no meio dessa viagem de trem, ela decide que vai resolver o problema da vida dela, que é se jogar no trem e se suicidar. E assim ela o faz. Oitava parte. Karenin resolve pedir à filha de Anna para cuidar como filha adotiva. Afinal de contas, ela é irmã do Serioja. Vronsky se alista como voluntário na guerra dos eslavos, dos sérvios, na verdade, contra os turcos. E a gente não sabe de fato o final de Vronsky. Ele se arrepende de ceder a filha, mas como ele vai à guerra, ele concede essa criação com prazer. Lyov começa a questionar a existência de Deus. Desde o começo do livro, em que ele vem com questionamentos, ora sobre a sociedade, ora sobre Deus, ora sobre a vida rural. Ele chega até a escrever um livro sobre a vida rural, mas o que mais o tira do sério é saber a existência ou não de Deus. E aí, ao final, ele consegue a resposta às suas dúvidas e acaba se tornando um cristão de coração. Toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida é constituída de sombra e luz. O livro ele parece ter essa tônica de serem sempre duas coisas em comparação. Então você tem os dois pares românticos, sendo a Anna e o Vronsky, e o outro que é a Kitty e o Lyov. A Anna e o Vronsky, eles têm aquele amor proibido, rechaçado pela sociedade. E o Lyov e a Kitty é aquele amor abençoado pela igreja,
abençoado pela sociedade e que tem filhos. A Anna Karenina e o Vronsky não parecem estar muito ligados com o filho, enquanto que o filho do Lyov e da Kitty, ele é nascido e ele é criado e vai sendo criado com amor e tal. Há uma outra condição em que a Anna Karenina, ela praticamente não tem leite para a criança, também não se importa se a Anne vai ser amamentada ou não. Mais adiante mostra a Kitty extremamente estressada, ansiosa para que a criança mame e não passe fome. Então, há sempre essa tônica de mostrar, é como se fossem dois romances, como eu já falei, sendo um na sombra e o outro na luz. Anna Karenina, ela é muito chamativa, ela usa o corpo e a beleza de vestidos e insinuações para ser o centro da atenção do Vronsky. Ela é o centro da atenção da conversa. No baile que ela vai no começo, ela é deslumbrante, a sua beleza chama a atenção. Anna se mostra possessiva. Anna rompe com a sociedade e quer que a sua visão seja superior à da sociedade. Então, eu não posso dizer que atende a todos os critérios do DSM-5, mas eu poderia superficialmente classificar a Anna como tendo transtorno da personalidade histriônica. Já o outro principal da história, o Lyov, a sua tônica central é essa reflexão da existência ou não de Deus. E ainda trazendo essa dualidade desse livro e buscando uma outra obra que é Guerra e Paz, lá naquela obra, o Pierre Bezukhov, que era o reflexo da intelectualidade, do conhecimento, ele acaba não compreendendo bem a situação ao seu redor. Então ele tem contato com uma pessoa do campo, um militar, um soldado raso, chamado Karataev, onde numa conversa com esse Karataev, o Pierre Bezukhov entende toda a sua existência, a função, a felicidade. Então o Karataev chega a dizer assim: não te aflijas, meu amigo, depois de uma hora de sofrimento, teremos a vida inteira para viver. Aqui nessa obra da Anna Karenina, o Lyov, ele encontra um camponês chamado Fyodor. E aí nessa luta de compreender ou não Deus, na simplicidade do Fyodor, ele entende a relação de causa e efeito entre as coisas e que para o bem essa relação ela não pode ser comprovada, ou seja, o bem ele está fora da causa e fora do efeito. E o Fyodor diz uma frase interessante para ele, é que os homens são diferentes entre si. Alguns vivem para suas necessidades, como a barriga, por exemplo, e outros vivem para a alma. E aí, depois dessa conversa, o Lyov aprofunda suas reflexões e vê que as ações virtuosas, o bem e etc., eles não têm um objetivo a ser alcançado. O objetivo do bem é o próprio bem. E o bem, ele deixa de existir quando existe uma recompensa a quem o faz. Então o bem existe por si só. Essa é a reflexão final dessa obra maravilhosa. Bem, se você conseguiu chegar até o finalzinho desse vídeo, é porque você está me acompanhando nessa jornada da leitura dos 100 livros clássicos. Então sugira livros, faça reflexões, deixe seus comentários aqui se achar pertinente. E um abraço e encontro com você na próxima leitura. Tchau!